Bom, então vamos lá. Como é que nós fizemos para resolver o problema? Bom, é importante mencionar para vocês aqui que, por exemplo, outras portas lógicas que existem na literatura, elas usam frequências diferentes. Às vezes, o mesmo trabalho usam portas com frequências diferentes. Então, isso é um outro problema, né? A gente tem que tentar manter a mesma frequência. Então, o que a gente fez aqui? A gente fez o que a gente chama de Complementary Photonic Crystal Integrated Logic Devices. A gente se inspirou nos transistores tipo N, transistor tipo P da lógica CMOS para construir uma nova classe de dispositivo fotônica que pudesse ser concatenada para criar qualquer tipo de lógica. Tá? Então esse artigo foi publicado em outubro de 2020 nessa revista Optic Letters. Tá? Então o que a gente tem? A gente usou essa estrutura de arseneto de galho e arseneto de galho alumínio. Não foi por acaso, porque a gente achou um artigo de cristal fotônico experimental, que é muito importante, porque é um dos nossos objetivos criar essa estrutura. Tá? A gente viu que eles usaram essa estrutura e usaram para fazer outra coisa que não lógica, tá? E funcionou muito bem. E a gente até usou parte da estrutura deles para fazer o nosso sistema lógico. Tá? Então aqui a gente tem uma estrutura de arseneto de galho e alumínio, com 60% de alumínio e 40% de galho. Depois a gente tem uma camadinha aqui de 180 nanômetros, de 25% de alumínio e 75% de galho. Depois um arseneto de galho, de 500 nanômetros no meio. E outra camadinha de 180 igual a essa aqui de baixo. Tá? E nessa estrutura, que é o que a gente está vendo, isso aqui é um corte de lado do que a gente está vendo aqui, ó, a gente faz então os buraquinhos, pode fazer o guia de onda e assim por diante. A gente fez uma análise preliminar nessa estrutura, né, e viu que para frequência, né, que a gente quer trabalhar, tem um modo, e pelos tamanhos que a gente está trabalhando, né, tem um modo único, que é muito importante para a gente. Tá? E outra coisa é que para essa coisa funcionar, a gente vai ter que trabalhar com efeitos não lineares entre uma guia de onda e uma cavidade. Lembra que a gente falou de cavidade lá no início da aula, mas quando eu comecei a apresentar as portas lógicas, a gente não viu cavidade? Agora a gente vai ter uma cavidade. E esse efeito não linear dessa cavidade faz com que essa frequência, que determinada a potência que eu tenho um shift de frequência que faz com que eu saia da lógica 0 para a lógica 1 ou da lógica 1 para a lógica 0. Tá? Eu mudo dessa curva azul para essa curva vermelha ou da curva vermelha para a curva azul. E aí eu tenho na curva vermelha a lógica 1, na curva azul a lógica 0. Como é que isso funciona? Bom, primeiro a gente propôs um que a gente chamou de switch N, né, inspirado no transistor tipo N. Por que o transistor tipo N? Porque o transistor tipo N é aquele onde a saída ela é igual à entrada desde que o gate esteja ligado com 1. Tá? É uma chave que vai passar o sinal de entrada para a saída se a chave estiver ligada. Então aqui é a mesma coisa. A gente tem uma saída que vai receber o valor da entrada se o que a gente tem aqui, que a gente chamou de controle, estiver ligado. Tá? Caso contrário, a minha saída vai ser 0. A gente tem uma outra saída que a gente até o momento não usa para absolutamente nada, que a gente chamou de dreno, que é para onde drena o sinal que a gente não necessariamente vai usar. Que a gente ainda não usa, né, para nada. Bom, então a tabela verdade desse switch N está aqui embaixo. Ó. Se o input é 0 e o controle é 0, a saída é 0. Se o input é 1, mas o controle é 0, ou seja, o switch, a chave está desligada, a minha saída continua sendo 0, apesar da entrada ser 1. Quando a entrada é 0 e o controle é 1, a minha saída é 0, porque a minha entrada é 0. Né? Apesar do switch estar ligado, eu tenho 0 na entrada, então eu vou ter 0 na saída. Agora, quando eu tenho 1 na entrada e o meu controle está ligado, aí sim a minha saída é igual a 1. O meu dreno, eu coloquei tracinhos aqui, é porque não me importa, porque ele não vai fazer parte da minha lógica. Aqui está meu switch N, gente. Ó, então aqui ó, eu tenho o input aqui em cima e o controle aqui embaixo.
Tem o que a gente chama de junção Y, que a gente até se inspirou no artigo do pessoal que usou lá a estrutura de acendedor de galho e alumínio. Depois tem um splitter, que manda parte do sinal para o output e parte do sinal para o dreno. No output, próximo aqui da guia de onda, há duas cavidades L3 otimizadas, uma em cima e uma embaixo. Essas duas cavidades geram um efeito não linear que melhoram o sinal da saída quando o output tem que ser igual a 1. Na junção Y, aqui embaixo, a gente tem dois buraquinhos, aqui ó, representado por preto e vermelho, que otimizam o resultado. Tá? O preto tem 0,75 do raio do buraco convencional e o vermelhinho 50% do raio do buraquinho convencional. No splitter, eu tenho apenas um buraquinho aqui no meio, de 0,75%, de 75% do raio, aqui, que ajuda a otimizar o sinal para quando eu quero que vá para cima ou para baixo. E a L3 otimizada eu tenho a falta de 3 buracos aqui, e os buracos vizinhos, os 3 buracos vizinhos, tanto da esquerda quanto da direita, são ligeiramente shiftados para a esquerda, isso foi otimizado de forma simétrica, tá? Então, tanto que eu shiftei o S1, eu shiftei o S1 para a direita do lado de cá, tá? E aqui, então, eu tenho minha saída e meu dreno. Como é que esse cara funciona? Olha aqui, eu só estou mostrando o funcionamento da junção Y, aqui, como é que os sinais vão chegando e chegam aqui. Do splitter, né? Nesse caso aqui, está mandando mais sinal para cima do que para baixo. E a cavidade excitada pela guia de onda que está passando aqui embaixo. E olha que legal aqui, ó. Quando o input é 0 e o controle é 1, a minha saída é 0. Quanto está dando a minha saída aqui? Ó, tá dando, meu output está dando... Ah, eu estou só falando aqui, nos nossos testes, a gente colocou uma entrada de 50 miliwatts. Tá? 50 miliwatts representa para a gente, então, a lógica 1. O que eu tenho na saída é 10 miliwatts, que é um valor muito pequeno que eu considero como lógica 0. O vermelho é o dreno, que para mim é lixo. Quando eu tenho 1, 0, de novo eu tenho 10 miliwatts na saída.